Bom, boa tarde. Acredito que já é quase tarde, quase 1h a todos. Eu queria agradecer a participação, a organização do evento ao Álvaro, particularmente. E também queria te dizer, Álvaro, no slide que você mostrou logo no início, com os seus indicadores de medição, eu acho que nós podemos colocar uma que é a diminuição de emissões de CO2. Nós estamos com 3 veículos e 3 elétricos, fazendo shuttle, talvez alguns de vocês tenham rodado. E se nós rodarmos 500 quilômetros com esses 3 carros, são 100 quilos de CO2 a menos na atmosfera do Rio de Janeiro. Eu vou contar um pouco com um approach, um perfil, uma abrangência um pouco diferente do que os outros falaram até agora, que é o case da BMW i, ou i em português, vem de inovação. É uma divisão que a BMW lançou para mudar o nosso direcionamento como empresa, direcionamento estratégico. O que é a BMW hoje? Para vocês entenderem. É uma montadora de veículos premium, na maior do mundo. Nós fabricamos 3 marcas, que é a BMW, a Mini e a Rolls-Royce Carros. Só que se vocês olharem um pouco abaixo nesse slide, nós mudamos completamente o que é o nosso objetivo estratégico. Antes era ser fabricante número 1 de veículos do mundo, premium. Agora é provedor de serviços de mobilidade individual premium do mundo. E é através desse case que eu vou tentar chegar ao final e mostrar para vocês o que nós estamos fazendo para fazer essa mudança. Eu dividi essa apresentação em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, eu mostro como que surge a inovação através da sustentabilidade dentro de uma multinacional, como o BMW Group. A segunda parte, quais são os desafios para aplicar isso no mercado brasileiro? E são enormes os desafios que nós temos, porém nós conseguimos aplicar aqui no Brasil. E o terceiro é uma pergunta que eu jogo no ar: será que a inovação via sustentabilidade é uma ação, é um ato? Ou será que ela é algo que deve ser contínuo? Como que nós começamos com esse processo inicial, o primeiro bloco da minha apresentação, de criar a inovação via sustentabilidade dentro do grupo? Basicamente, nós fazemos o que todas as grandes, médias e pequenas empresas e empreendedores fazem. Nós temos uma abrangência de olhar de fora para dentro. O que está acontecendo no mundo? Como que isso vai impactar o nosso negócio e a nossa sociedade? E aí eu só coloco alguns pontos para vocês verem. Não vou entrar em detalhes deles, mas a economia, ela está mudando, a cultura, o consumidor hoje exige outra coisa das empresas. O meio ambiente, nós temos escassez de recursos e temos que ser responsáveis como empresa e como empresários na sociedade. E aí a legislação está mudando também, os governos estão começando a exigir, felizmente, que as empresas e os empresários sejam mais responsáveis. E, por último, a urbanização, que no caso do segmento automotivo é extremamente importante. Já foi falado um pouco antes de quão urbano o mundo é hoje. Aqui, depois que nós identificamos, a BMW parou e pensou: como que nós vamos fazer isso acontecer dentro de uma empresa que tem aproximadamente 120 mil funcionários no mundo inteiro? Existe um processo que é muito moroso para fazer grandes organizações se moverem. Primeiro ponto foi, tem que vir de cima para baixo. Então, foi o conselho de direção, de administração da empresa, que tomou as rédeas e falou: é nessa direção que nós vamos. Se a alta diretoria não acreditar, nós não conseguimos mover algo tão inovador dentro de uma empresa dessa. Segundo ponto foi criar uma divisão independente, ou seja, muito parecido com o que o meu xará Carlos falou, nós temos uma divisão independente que consegue ter autonomia para criar, desenvolver e aplicar todos os conhecimentos que tem. E, por último, uma vez que essas duas esferas se falem, nós aplicamos a empresa como um todo. E aí o processo de implantação é muito mais rápido e ele tem muito mais foco. Agora, como que começa isso dentro de uma empresa? Nós pensamos que pode ser algo muito grande, muito laboroso, mas a verdade é que são os entrepreneurs. Falou-se um pouco mais cedo ali fora. Essa foi a equipe que criou toda uma nova divisão há 6 anos atrás dentro da BMW. São designers,
são engenheiros, são pessoas externas, consultores externos, pessoas como vocês aqui, que dão as ideias e o direcionamento para onde a empresa deve ir. Uma sala com alguns cartazes na parede, e isso faz mover algo muito grande. Então, é só para vocês terem uma contextualização de como as coisas começam, mesmo em grandes empresas pequenas. Definido para onde a BMW vai, que seria fazer carros elétricos e híbridos para o ambiente urbano e que sejam conectados para se falar com o ambiente onde o carro está, e eu vou tratar disso um pouco mais para frente. Antes de chegar no produto, a BMW pensou, que é o que nós viemos discutindo até agora, toda a cadeia produtiva tem que ser mudada, desde os insumos ao uso do produto, ao processo produtivo e à reciclagem. Então, nós temos o loop completo de utilizar materiais e formas produtivas que podem fechar esse círculo. E aí nós conseguimos lançar o que é a divisão I. Nós estamos melhorando os produtos que nós temos hoje, que é o que nós chamamos de evolução, mas isso não é o suficiente, deve-se haver uma revolução. E agora eu entro um pouco para o Brasil, porque acho que toda grande multinacional tem uma bela história para contar lá fora, na matriz, de uma forma um pouco up in the air. Mas, e no Brasil? Todos conseguem aplicar, e como conseguem se aplicar, especialmente no ambiente onde a legislação é tão protetora com relação a inovações. Às vezes é muito difícil, especialmente no segmento automotivo, lançar isso no Brasil. Nós não lançamos carros elétricos e híbridos do dia para a noite, por isso que a introdução dela leva muito tempo. Nós costumamos dizer dentro da BMW que é uma maratona, não é um sprint. Então, nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar e temos a metodologia para fazer isso. Só exemplificando um pouco para vocês aqui, o carro elétrico. Aonde que eu vou carregar o carro? As pessoas têm que poder carregar em casa, como se carrega um celular, como se carrega um computador. Então, nós tivemos que lançar isso e aplicar isso no Brasil. Quem é o fabricante? Quem faz a instalação desse produto no mercado brasileiro? Nós tivemos que desenvolver toda uma cadeia, e aí é que tem uma história bonita. Nunca foi feito isso antes no Brasil. Nós estamos trabalhando com muitas startups que têm uma visão, sabem aonde querem chegar e conseguem nos entregar o nível de qualidade que nós temos. Serviços de instalação é exatamente isso. Mas também nós temos que ter carregamento público. E não há um fomento, aqui é um pouco a história do ovo e da galinha. O que vai vir primeiro, o carro ou o serviço de instalação? Para os serviços de instalação público poderem funcionar, ou ele vai pelo segmento público, pelo governo, ou tem que ter um modelo de negócio atrás para alguém poder investir. Nós estamos fomentando o início desse processo no mercado brasileiro. E aí, serviços de assistência esse carro é diferente, como que nós fazemos para tratá-lo, porque o consumidor tem que, ao final do processo, conseguir ter um atendimento como se fosse um normal, porque ninguém abre mão de experiência. E a mesma coisa, por exemplo, reciclagem de baterias. Foi um pré-requisito de que, antes de lançar esse carro no Brasil, nós já tivéssemos o processo para fechar o ciclo. Esse slide, eu gosto muito dele, porque ele nos mostra mais ou menos por onde nós estamos indo. Eu dei uma mudada nele do que a BMW faz. Normalmente, a BMW fala, nós estamos com um carro a petróleo, ele vai estagnar daqui a alguns anos, o elétrico vai começar a subir, aquela perna no final não é tão inclinada quanto eu coloquei, e no meio nós temos os híbridos e a mudança, que nós não sabemos para onde é. Por que eu coloquei aquela perna tão alta? Por esse motivo. É uma história que eu ouvi de um consultor externo nosso, na Califórnia, e ele disse, eu tinha um amigo que queria trocar o carro, e me perguntou qual carro eu devo comprar. E eu indiquei para ele, ele falou, sabe o quê? Eu não quero comprar um outro carro, porque é muito caro, quando eu preciso, eu uso o Uber. E sabe de uma coisa, como eu tenho uma garagem, não vou mais utilizar porque eu tenho o carro, eu vou refazer a minha garagem como um Studio Flat e vou começar a utilizar via Airbnb. E aí, por último, vocês já conseguem ver através do celular uma foto que eu tirei, eu consigo usar pelo aplicativo o meu carro e aqui na Avenida das Américas
voltando um pouco ao slide anterior, nós já temos 3 estações de recarga. Da onde que vem isso e a relação com o gráfico anterior? Tudo vem do celular. E esse é o primeiro iPhone, não por acaso. Através de um novo telefone, nós achamos que mudamos a comunicação, mas teve uma explosão de mudança, que é, eu não preciso mais comprar carro porque eu tenho a Uber, porque eu tenho a Airbnb, eu posso utilizar isso de forma diferente. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo que a legislação não mova muito rápido, o mercado, as empresas que inovam e os consumidores que demandam, eles são muito mais rápidos. E aqui nós temos os exemplos claros. Uber, Airbnb estão sofrendo pressão. Será que vão ser legislados no Brasil, sim ou não? E eu ponho uma foto da sexta-feira passada, eu estava com o prefeito Haddad, é a primeira iniciativa no Brasil, primeira, sexta-feira passada, para se começar a legislar o carro elétrico, sendo que nós já temos tudo funcionando no Brasil há 1 ano. Então, as empresas e a sociedade vão girar mais rápido do que a legislação. E aqui, um último ponto, que é partindo do hoje para o que é o futuro, todos nós sabemos, o ambiente urbano se adaptou à realidade do carro. O que vai acontecer a partir de agora? O carro vai se adaptar ao ambiente onde ele está inserido. Eu coloquei essa foto especialmente por causa do Rio de Janeiro, nós estamos aqui, mas o que eu quero dizer com isso? O uso do carro deixa de ser privado, nós começamos a ter car sharing, isso é uma realidade que vai acontecer. Mas, além disso, o carro tem que se falar com os meios de transportes. Nós já temos isso aqui na BMW i, ainda não no Brasil. Então, a pergunta é, já me perguntaram, você acha que lançou o carro elétrico no Brasil muito cedo? Eu acho que não. Nós estamos fazendo o processo de girar e quando a legislação começa a correr atrás, nós já vamos fazer a integração com o transporte público, porque esse é o futuro. O carro não pode ser mais um bem isolado. Aqui são outros exemplos. A energia gerada em casa, ela vai ter que ser utilizada para carregar o próprio carro. Então, nós temos uma autossuficiência e 0 de emissões. E eu acho que esse é o último slide que eu tenho, é simplesmente para dizer, e colocando um pouco no case do automotivo aqui, que antes a indústria automotiva competia entre si. Depois começaram a vir os agregados, que são automotivo, o som automotivo, depois veio o GPS. Só que o giro de inovação e sustentabilidade através da inovação está sendo tão rápido que hoje eu já comecei a falar de Uber, Airbnb, Apple, Tesla. Então, as empresas já estão se adaptando e toda a sociedade vai seguir mais ou menos para esse sentido. E eu acho que eu concluo simplesmente dizendo, isso é só o começo, nós vamos passar pela revolução mais rápida que teve nos próximos 10 anos numa indústria que já tem mais de 100, e alguns têm medo da mudança, outros a conduzem. Muito obrigado.